Já faz um tempo que eu canto a bola pra vocês de que o Ordem Paranormal vai acabar em algum momento e eu não acho que tá tão distante. Mas o Celpt deu uma resposta bem interessante lá na entrevista dele pro Flow Games, que é o que a gente vai ver agora, e teorizar um pouquinho sobre este fim do Ordem Paranormal e o surgimento, talvez, de uma nova IP do Celpt. Vamos lá. Uns membros novos aqui, o Otávio, o Henrique Orion, o Match226, lembrando de entrar no grupo lá para pegar os códigos que vão ser lançados lá. Dave, tem uma aqui que eu acho que é boa, do King Garus. Ele falou, boa noite a todos, o Selby, caso ocorra, quando você atualmente se vê parando de focar no universo da Ordem, se isso acontecer, tem possibilidade de um novo jogo ou um novo universo criado por você? Cara, eu não descarto. Uma nova IP. Exato. Eu tenho muitas ideias que eu fui anotando com o passar dos anos, assim, que não encaixam tão bem no universo do Ordem. Muitas dessas ideias, por exemplo, eu consegui converter. Eu tinha uma ideia sobre uma história de alienígena e linguagem que eu não ia Que no caso é cenas do outro lado. fazer no universo do Ordem. Eu acabei fazendo uma temporada de RPG inspirada nisso. Mas, assim, nunca diga nunca, sabe? Nesse próximo ano, com certeza, vou estar super focado no universo do Ordem, expansão do DLC do Enigma do Medo e tudo mais. Mas existem sim ideias na minha cabeça que eu tenho há bastante tempo sobre outros universos e outras coisas que eventualmente vão ser feitas, só não agora. Legal. Rafael Brant mandou 50 reais. Bom, então com isso a gente consegue ver que o quê? O Celtic dá a entender de que não há, no momento, uma ideia dele de abandonar o Ordem. Né? Como ele falou, nunca diga nunca, mas ele não dá a entender necessariamente de que há um plano disso, desse fim chegar e dele trazer uma nova IP, tá bom? Então, até quando ele fala isso, eu achei que já tivesse mais perto, pra falar a verdade. Porque assim, de anúncios de Ordem Paranormal, né? Pegando o que tem de concreto que falta chegar. Nós temos, é claro, com relação ao jogo, as duas DLCs que o jogo promete. A de Segredo na Floresta e Desconjuração, né? Que são DLCs temáticas que, como ele falou, vai ser uma nova área ali pra você explorar dentro do jogo. E considerando isso, real, eu acho que a gente deve ter essas DLCs ou em 2025 ou 2026, já que o escopo delas é menor, e ele diz que eles vão começar elas em 2025, então talvez no final do ano, ou talvez só em 2026. Eu não criaria muitas expectativas para 2025 não, mas acho provável também deixá-las ali, já que eles já sabem como mexer no jogo, o jogo já está na mão deles, eles têm os códigos, eles já entendem mais a forma de agir e não estão criando algo necessariamente do zero. A DLC é uma derivação do jogo, né? E aí nós temos também duas temporadas que faltam, né? Nós temos a temporada do Ordem Paranormal, a terceira em spin-off, que deve vir agora, ainda no começo de 2025, aqui no primeiro semestre de 2025. Acho que não fica muito mais para longe do que isso. E deve chegar um anúncio daqui a não muito tempo. E nós temos também Calamidade Parte 2, grande esperada pelo público, que eu acho também a mesma ideia. Eu acho, no caso, que tem mais chance de que venha em 2025, mas também não desacreditaria esta DLC só vir em 2026, porque, lógico, que muitas coisas podem acontecer durante esses tempos e o Cellbit está focado em outras coisas. Mas eu diria que tanto a spin-off quanto a Calamidade Parte 2 chegariam em 2026. E aí nós temos, além disso, as HQs. E as HQs sendo lançadas, no momento terminamos Segredo na Floresta. Então ele vai entrar na fase da desconjuração. Creio eu que pro Segredo na Floresta ter sido lançado no espaço de um ano, eu acho que Desconjuração, por não ser muito maior do que Segredo na Floresta, vai ter esse espaço de um ano para lançar suas possíveis 3 partes. Sendo 2025, acho que a gente termina toda a Desconjuração. Entrando em 2026 e 2027, a Calamidade adaptadas para HQ, Graphic Novel, né, no caso, de Ordem Paranormal. Fora isso, nós também temos, é claro, possibilidades de novas coisas serão criadas, né? Mas isso não são confirmadas, né? Eu falei até agora o que a gente sabe que vai ter, né? Possivelmente a HQ ainda vai ser continuada, né? Aí fica um pouco na base da teoria, mas eu acho mais possível. E as DLCs e as temporadas a gente já tem certeza. Mas de coisa nova que pode surgir uma animação,
daqui pra lá. Talvez algum estúdio de animação chame o Cellbit e tenha essa parceria. Nós também temos uma possibilidade de outras temporadas, né? Como nós temos no caso da quarentena, né? Ordem Paranormal Quarentena termina dando aspas para uma continuação, né? Abrindo para uma nova continuação. E não vimos essa continuação. Talvez por causa de uma parte do público ter dado muito hate na temporada por ela ser em inglês. E o Cellbit ter descartado essa ideia, ou esta ideia não acontecer por uma questão de não ser versátil fazer, né? Como que o Cellbit irá novamente reunir diversos criadores gringos, né? De volta pra uma temporada talvez até maior. Eu até diria que em partes talvez a gente nunca volte a ver a continuação de Quarentena como RPG. Eu até diria que talvez fosse a oportunidade do Cellbit fazer uma animação continuando a ideia de Quarentena, porque aí assim a gente teria dublagens, né, sobre essa animação, no caso voz possivelmente original seria no Brasil e tal, e eles poderiam sair desse ponto para criar, porque o Cellbit já disse que ele pelo menos não tem muita ideia de querer readaptar a história do Ordem Paranormal mais uma vez, né? E no caso ele citou isso para o videogame, né? Ele falou que não gostaria de pegar a história de Segredo na Floresta e trazer ela pro jogo inteira, né? Ele não acha que seria interessante fazer isso, contar a história pela terceira vez se já tem as HQs. E eu acho que é o mesmo lance para animação. Acho que a animação teria que ser uma ideia nova de Ordem Paranormal, uma continuação de algo que não vai ter na mídia do RPG nem da HQ, né? Então, diria que a chance maior, é claro, é que a gente viria isso indo pro mundo das animações, até talvez a própria Quarentena sendo adaptada e não vindo pelo modo do graphic novel, né? E nós também temos expansões, né? Nós tivemos Ordem Paranormal aqui e nós tivemos o Sobrevivendo ao Horror. Se a tela carregar seria ótimo, mas nós tivemos também o Sobrevivendo ao Horror. Então nós tivemos uma única suplemento de Ordem Paranormal. E eu acho que há, logicamente, ideia da Jambô de querer expandir mais o Ordem Paranormal. Ele vende, ele tem vários escritores ali responsáveis pelo Ordem, então talvez parar em um só suplemento não seja interessante. Mas não dá para teorizar se isso está perto ou não, se há planos ou não, porque não temos informações, fontes sobre isso. Mas eu diria que eu acho que talvez, né, no espaço de 2025 e 2026, surja a possibilidade de mais um suplemento. A gente sabe que não vai ter suplemento do Enigma do Medo, né? O Cellbit confirmou que não existe planos para isso, ele quer que cada coisa seja separada. Então, e aí? Há possibilidade? O Cellbit mesmo fala, sim. Eu acho que após Calamidade, após uma animação de Ordem, que eu acho que seja o grande último triunfo para a Ordem Paranormal, seja finalizar a sua história ali, no caso, história que eu tô falando, não história do RPG, né? Sua história como produto em uma animação seria muito bonito. O Cellbit já falou que ele gostaria de continuar criando jogos. Eu não acho que todos os jogos que ele forem se criar seria no universo de Ordem, né? Eu não acho que há essa possibilidade dele só criar jogos no universo de Ordem. Então, eu acho que com o passar do tempo, acho que 2025 e 2026, teremos uma virada talvez do Cellbit criador de jogos, deixando um pouco mais de lado Ordem Paranormal depois desse tempo, porque como ele mesmo falou, 2025 o foco está em Ordem Paranormal. Então, vamos lá, só o tempo poderá dizer, né? Eu conto essa bola há muito tempo, tá? Eu falava pra vocês, tipo assim, eu acho que a Ordem Paranormal vai durar uns 3, 4 anos e aí vai acabar. E aí o Cellbit vai criar um novo RPG de mesa. Eu sempre falava sobre um novo RPG de mesa. Ele vai criar um RPG de mesa steampunk, medieval, alguma coisa nova ele vai fazer. Eu sempre tive essa cantada de bola, mas no final das contas até que deu bem errado. Porque como o Cellbit falou, não há nenhum plano atual para isso. Mas só o tempo poderá dizer, tá bom? Então, é isso, aproveitando esse vídeo também, além de uma fonte de informação, serviu pra gente teorizar um pouco sobre o que ainda temos do universo de Ordem daqui pra frente, né? O que tem depois de 2025, 26 e possivelmente 27 ali terminando como animação, quem sabe
a graphic novel da Calamidade, não sabemos, né? Estamos bem esperançosos nesse vídeo aqui. Aqui quem falou com vocês foi o Lucianaru, mas antes de terminar aqui, queria sempre lembrar pra vocês sobre o Magi, o meu RPG de mesa que eu tô escrevendo. Já estamos com 65 pessoas registradas na beta, que eu vou enviar em janeiro de 2025. Então, se você se interessar, clica aí no link da descrição e dá uma lidinha, tá bem interessante mesmo. É um sistema de magia bem legal. Clica lá. E também você pode assinar aqui o Média DNX, que consegue te fazer ali por apenas R$5 2 músicas semanais, tá? E os R$5 são mensais, tá? Então você por mês vai receber bastante música. Eu recomendo muito você se juntar ao Média DNX. Aqui falou que vocês foi o Lucianaru e fui.